Olá! Uma anotação em papel que na sequência vai para o lixo. Uma embalagem que tem o mesmo destino. Se jogados em qualquer lugar, eles podem ficar meses, anos na natureza até se decomporem. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305 de 2010, determina que cada município implemente a coleta seletiva e que ela seja realizada preferencialmente pelas cooperativas de catadores, chamada de coleta seletiva solidária. O Brasil tem 5.570 municípios e apenas 1.055 têm programas de coleta seletiva, onde 3% do lixo que é produzido é reciclado. Neste universo, como gerar emprego e renda? Qual o apoio e a responsabilidade do poder público no trabalho dessas cooperativas e de que forma elas contribuem diretamente para a sustentabilidade do planeta? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora! Os resíduos sólidos representam uma das questões socioambientais mais sérias atualmente. A Política Nacional de 2010 prevê a integração dos catadores nos processos de reciclagem. Eles prestam um serviço ambiental às cidades, evitando que esse material vá parar em aterros. Mas essa integração ainda não é plena como prevê a lei. Em Campinas não é diferente. A administração pública prepara um novo modelo de tratamento do lixo da cidade e a ideia é inserir as cooperativas de reciclagem que já atuam no município. As cooperativas são um elo, ela é um elo da cadeia produtiva do lixo. Então, o que diz? Que o poder público tem que contemplar os catadores, onde eles existirem, né? Então, Campinas, eles existem e eles serão contemplados no nosso projeto. Então, a concessionária aqui que ganhar, ela vai incluir os catadores no processo. Mas que lixo é esse que vai para o cooperado? Então, se tiver 10 cooperativas, ele terá que fomentar as 10 cooperativas, né? Lembrando que o lixo que nós vamos reciclar na usina não é o lixo que o cooperado trabalha. Não é. O lixo do cooperado é o lixo que tem origem na coleta seletiva. No Brasil, são cerca de 600 mil catadores de material reciclável, que além de garantir o sustento de suas famílias, prestam um importante serviço ambiental, uma vez que são os grandes responsáveis pela reciclagem no país. Só que essas atividades só podem ser exercidas em locais como este, pois com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, ficou proibido o trabalho em lixões e aterros. Em Campinas, são 15 cooperativas cadastradas que atuam em conjunto com a Prefeitura, realizando um trabalho de reaproveitamento, separação e venda de material reciclável. Elas diminuem o volume do material, aumentando a vida útil dos aterros. Nós estamos na cooperativa Antônio da Costa Santos, a maior de Campinas, que há 19 anos trabalha com a reciclagem de materiais. Eu vou falar agora com a dona Aparecida, ela é a presidente, uma das fundadoras da cooperativa. Dona Aparecida, como esse trabalho começou? A gente fez um curso de cooperativismo pela Caritas Campinas, na época, porque a gente estava passando por uma crise no país. Sim. E a gente resolveu fazer o curso de cooperativismo para a gente abrir alguma coisa. A gente nem pensava em cooperativa de reciclagem, sim a cooperativa de Salgadinho, mas daí a gente conversando com o presidente do bairro, o Isaac orientou a gente a abrir uma cooperativa de reciclagem. A gente falou para ele, mas a gente não tem local para abrir a cooperativa. Daí ele falou, não, tem um mangueirão de porco aqui no satélite Íris 2 que está sendo desativado.
Se vocês quiserem, a gente vai atrás ver. Daí a gente se juntou, a turma, e foi até na prefeitura, conseguimos o mangueirão de porco, a gente limpou e começou, fomos no DLU, Departamento de Limpeza Urbana, e eles receberam a gente muito bem, apoiaram, mandaram os primeiros caminhão e isso a gente está até hoje, 19 anos. Esse trabalho gera o sustento para famílias de baixa renda, agregando um valor social a um trabalho ambiental. 38 cooperados recebem, em média, um salário mínimo e meio por mês. Caminho percorrido por quase 2 décadas e que evoluiu e hoje é modelo para outras cooperativas. Hoje eu posso falar para você que evoluiu muito. A gente já conseguiu, com o dinheiro da própria cooperativa, a gente fazia muito esforço, a gente comprou uma empilhadeira, depois veio outra pelo projeto. A gente tem as prensas, que antes era difícil, que a gente tinha que vender o material para terceiro. Hoje a gente já consegue pôr o material todo nas fábricas por um preço bem melhor. Então, para a gente teve um grande avanço. Eu acho que as cooperativas em si, elas têm que trabalhar com meta, com uma organização muito centrada, ter pessoas de pulso firme, porque senão não chega lá não, viu, filha? Do outro lado da cidade, a coleta é feita diretamente pelos cooperados. Um diferencial da cooperativa Antônio da Costa Santos, e o Meio Ambiente acompanhou um dia desse trabalho. A cooperativa tem a coleta própria, mas a gente recebe também da prefeitura, que é mandado pela Renova. O condomínio tem a parceria com a cooperativa desde 2001 e une a questão financeira com a vertente da sustentabilidade. Desde esta época que o São Conrado está investido nessa questão, que a gente achou que era muito mais uma questão social do que uma questão financeira. E a questão da vertente ambiental, que você deixa de mandar para o aterro. Então é um volume muito grande para o aterro, mas ela tem uma recuperação. Então você tem a questão da natureza, que você não degrada, você tem a questão da recuperação, por exemplo, o plástico, né? Você não está reciclando, você está reciclando, você não está tirando da natureza a matéria-prima, que é o propileno. Então são várias coisas que, nesse sentido, eu acho que o São Conrado saiu na frente, se mantém na frente, e eu acredito que outros condomínios deveriam ter este foco, né? Este olhar. A conscientização dos moradores é algo que contribui para que grande parte dos recicláveis seja encaminhada para a coleta seletiva. A gente está praticamente inserido na mata, né? Numa mata. Então é toda uma APA, a gente pertence à APA, inclusive, a gente tem áreas que são da APA. E ele já traz essa cultura, acho que desde a sua formação mesmo como loteamento, ele já traz isso. Eu acho que foi muito bem aceito, inclusive pelas porcentagens que nós temos hoje. Quais são? Então, nós estamos na 58% a 60% de reaproveitamento. A meta agora é ampliar a coleta seletiva com um trabalho de divulgação. A meta da cooperativa para o São Conrado é uma coleta de 80%. Ela colocou isso como meta. E até no início desse ano nós tivemos uma conversa com eles, tudo, para a gente começar um desenvolvimento de uma nova campanha. Então já está se programando isso para eles entrarem mais forte, porque fez a campanha inicial, depois, como ela foi muito bem aceita, foi mantida, né? Tipo assim, você manda uma comunicação, o morador que não faz a coleta separada, então a gente está trabalhando mais ponto a ponto. E a administração também está empenhada junto? Sim, a gente está empenhado, sim, a gente está tentando agora resgatar os moradores que não colaboram, né? Então é isso que eu estou te falando. Agora já está mais ponto a ponto, tipo, vamos desenvolver lixos de cores diferentes, o saco de lixo diferente, a cor. Então está se fazendo todo um planejamento para tentar chegar nos 80%. Tá, e você falou bastante da questão da cultura, que vocês estão numa área de APA. A gente sabe que a questão das cooperativas é uma questão social, mas as pessoas entendem que também é uma questão ambiental importante? É uma questão ambiental importante, sim.
porque todo o material que deixa de ir para o aterro, são materiais, inclusive, além do volume muito grande, são materiais de muito tempo para serem absorvidos, né? Então, é fundamental da coleta. É muito fácil sustentabilidade, sabe? Todo mundo agora é moda, virou até moda o tema, mas é um processo que tem muitas influências, né? E ele influi também em outros setores, né? Como a gente está falando, o material que é reaproveitado, ele vira um outro produto, né? Ele gera renda para alguém, né? Ele gera, mesmo a cooperativa, ela também tem o lado social e tem o lado ambiental, ela gera renda para aquela família que não tinha nada até então, agora ele tem um emprego, ele começa também a valorizar que o lixo dele também pode ser reutilizado. No próximo bloco, o impacto da crise econômica no trabalho das cooperativas de reciclagem em Campinas. A crise econômica impactou diversas famílias e, como consequência, as cooperativas de reciclagem, que dependem do descarte gerado pelo consumo do restante da população. A gente já chegou a processar 200 toneladas de material ao mês. Hoje, por causa da crise, a gente está em torno de 160, 170 toneladas. A cooperativa Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Baronesa, em Campinas, que começou em 1999 com uma campanha na igreja do bairro para ajudar na renda dos desempregados, também tem essa preocupação. Hoje nós estamos com 25, nós já chegamos a 40, mas com esse problema da crise econômica e da diminuição do material, que diminuiu muito o material aqui, a renda caiu um pouco. Então, nós estamos hoje com 25 cooperados só. Qual é a média da renda? Hoje, nós estamos com menos do que um salário mínimo. Nós já chegamos a quase 2 salários e meio. Hoje, nós estamos com menos do que um salário mínimo. As pessoas estão consumindo menos e nós temos um outro problema. Como tem a crise, muita gente está vivendo do reciclável. Então, nós fazemos, junto com a prefeitura, a divulgação para que as pessoas coloquem o material separado na rua, só que antes do caminhão passar, passam outras pessoas pegando, escolhendo o material, então chega um material muito pobre aqui. Apesar das dificuldades, já foi montado um plano para gerar mais renda aos cooperados. Essa cooperativa aqui já fez coleta própria, ela fazia coleta própria. E no fim nós paramos porque não estava... O que a gente coletava não pagava o custo da coleta. Agora, recebendo pela coleta e pela triagem, nós pensamos em novamente fazer fidelização. Você ir nos condomínios, conversar, pegar dentro do condomínio, para não ter esse problema do atravessador. Então, você volta a ter um material de qualidade e de quantidade. As duas cooperativas fazem parte da Reciclamp, uma organização independente que fomenta o cooperativismo e o associativismo, desenvolvendo a economia popular solidária. Ela faz a comercialização do material das associadas. É um aprendizado, uma cooperativa coopera com a outra para adequar o material. Então a gente tem um padrão só de separação, mas também tem outras conveniências, as compras em conjunto de IPIs, né, o trabalho de formação. Hoje mesmo pela manhã a gente teve um trabalho de formação com novas lideranças, então veio 2 cooperados de cada cooperativa para fazer o treinamento. Então tem uma série de outros benefícios em que uma rede de cooperativa proporciona aos seus associados. E como a gente está desbravando aqui no município de Campinas, esse entendimento de que a economia solidária, ela traz recursos para o município, ela tira pessoas da exclusão de trabalho, então é preciso ter uma frente política lutando por isso. Mas com coerência, com pautas legítimas, a gente vem conseguindo abrir portas neste governo, tanto no Poder Executivo,
né, quanto na própria Câmara Municipal, que a gente tem, né, quando a gente pauta lá alguma demanda, a gente tem tido uma recepção muito positiva dos vereadores. Valdecir lembra que há uma sazonalidade no descarte de material reciclável pelos domicílios. O que a gente precisa fazer aqui em Campinas, que ainda não tem, é um local onde pode se reservar, porque a partir do mês de novembro começa a ter um excesso de material. Começa a aparecer mais postos de trabalho, as pessoas começam vamos dizer, os que estão na rua hoje, as pessoas físicas começam a trabalhar formalmente, né? E também começa a aumentar o consumo. Então, aumenta o volume de material e a gente não tem aonde armazenar esse material. Então, eu acho que, né, a Secretaria de Serviços Públicos, na minha opinião, deveria ter um local onde pudesse armazenar esse excesso para, nos meses em que falta, a gente ter aonde recorrer. O que é reciclado ainda é pouco, mas as cooperativas não têm estrutura para atingir um índice maior. O número que a gente tem, mais ou menos, eu acredito que Campinas recicla em torno de 7%. Né? Eu acho que aí varia entre 6% a 10%. Então, eu acho que é pouco. Né? Mas também, sinceramente, a capacidade que as cooperativas têm de triagem, se ela chegasse a atingisse um índice, vamos dizer, de 15%, não teria mão de obra capaz de dar conta desse volume. Isso é uma realidade. Então, teria que melhorar as condições estruturais das cooperativas, mecanizar no que puder para poder ter mais agilidade de mão de obra, né? E, consequentemente, dar conta do material. No próximo bloco, os desafios das cooperativas de reciclagem em ampliar a quantidade de material coletado e de que forma o poder público tem responsabilidade nesse processo. O Brasil possui 5.570 municípios e apenas 1.055 têm programas de coleta seletiva, onde 3% do lixo que é produzido é reciclado. Em Campinas, aquilo que é coletado é enviado às cooperativas conveniadas à prefeitura. Apesar disso, esse número ainda é pequeno mediante a necessidade de apoio do poder público. O poder público hoje, eu acho que tinha que ampliar mais a coleta seletiva aqui em Campinas, porque hoje a gente teria 2%. Campinas é enorme. Poderia ter muito mais cooperativa de reciclagem, muito mais reciclador, dando emprego para várias pessoas. Então eu acho que ainda falta o poder público ajudar um pouco mais. A gente precisava ter, na minha opinião, dentro da própria prefeitura, um conjunto maior de apoio às cooperativas. No caso, o envolvimento maior da Secretaria de Educação, a Secretaria de Meio Ambiente e outras secretarias que podiam estar juntas e isso fortalecer o governo em torno desse programa de coleta seletiva. A própria cooperativa faz a coleta, então ela vai, conversa com o munícipe e passa rigorosamente em todos os pontos e aí recebe tanto pela coleta quanto pela triagem. E esse trabalho está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos? Está previsto, já tem uma cooperativa que recebe pela coleta e pela triagem. E aqui vocês querem o mesmo mesmo direito? E agora nós somos a segunda cooperativa que está sendo encaminhada para isso e nós vamos estar também trabalhando para que as outras cooperativas que fazem parte da Reciclamp, que é uma central de cooperativas, também consigam fazer isso. Enquanto implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos com ampla participação das cooperativas é um grande desafio, vale a conscientização da sociedade na separação do lixo. As pessoas acabam colocando material que a gente não aproveita e isso está dentro desse índice. Né? Então, essa divulgação, na minha opinião, ela vinha ajudar, talvez até diminuir um pouco do volume, porque o orgânico que é o mais pesado. Então, se as pessoas não colocarem o orgânico na coleta seletiva e sim o material reciclável, né, se você tiver vamos dizer, uma compatibilidade de peso no decorrer do ano, já é legal para a gente. Você precisa, inclusive, levar essa informação para que as pessoas saibam efetivamente o que ela pode reciclar e o que não adianta reciclar, né, o que ela pode misturar. Como foi aprovado recentemente o Plano Municipal de Educação,
E Campinas é uma das primeiras cidades desse porte que vai colocar como política pública as diretrizes para você fazer a educação ambiental, não só nas escolas, como educação formal, mas na sociedade, através das entidades. Nós vamos ter instrumentos para rapidamente fazer esse trabalho de orientação. Ainda vem muito resto de comida, muita madeira, material que não é utilizado pela coleta seletiva. Com a sua experiência de todos esses anos, você acha que ainda nessa questão de conscientização ambiental a gente precisa evoluir bastante? Precisa. Por quê? Precisa. Porque o pessoal tem um pouco de preguiça de separar. Eles sabem que tem que separar, mas se você não fica, mesmo na igreja, nas festas, se você não fica em cima, não fala toda vez a mesma coisa, é mais fácil você jogar em qualquer lugar do que você separar. E mesmo nas residências, às vezes você conversa com uma pessoa, mas vou ter que pôr 2 sacos, né? Mas são 2 sacos, é um para orgânico e um para reciclar, você não precisa separar cada tipo de material. Então tem ainda um pouco, embora tenha evoluído muito, você vê muita gente consciente hoje. Que tipo de material é importante para vocês trabalharem? Olha, todo material é bem-vindo. Sucata, que é lata de conserva em geral, alumínio, papel em geral, plástico em geral. Tudo isso é material que é reciclado. A senhora indica que em casa, antes da pessoa separar, ela tem que lavar essa embalagem ou não é necessário? Não é necessário. A turma fala muito disso, mas eu acho que desde quando você põe dentro do seu sanita ali e vem para a cooperativa já está aqui para fazer essa separação. Está gastando água, que hoje está bem restrito, né, a água nossa, então isso não precisa fazer. Uma coisa que a gente também estava difícil era o isopor. Hoje eu consegui uma empresa que eu estou vendendo todinho meu isopor, não está indo mais. Mas há ainda um longo caminho nesse processo, pois há materiais que, apesar de inorgânicos, ainda não podem ser comercializados pelas cooperativas. Saco de salgadinho, aquelas bandejinhas de supermercado que vem com carne, a gente não tem comércio para ele. Aquilo lá então não precisa? Não tem comércio. Material plástico seco, que não tem liga também, tem que ir para lá porque não tem comércio. Uma embalagem do que, por exemplo? Uma embalagem de papel de presente, lumiosa. O plástico, por exemplo, da embalagem do leite? Então, não tem venda para aquele plástico, porque é um plástico seco, que ele não tem liga nenhuma. Tem uma embalagem de leite que hoje ela vem como PET. Sim. E não é PET, que ela tem um resíduo por dentro, então não é PET. Também não dá para usar. Não dá para usar, não tem vendas. Apesar dessas dificuldades, o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara diz que é preciso que cada um de nós faça a sua parte. Eu continuo colocando no lixo para ser reciclável, que uma hora eles vão achar uma tecnologia para resolver esse problema, ou eu volto a colocar no lixo orgânico? Não, eu acho que tem que, na minha opinião, tem que continuar fazendo a separação. Eu acho que hoje a prefeitura ela vai ter que ter estrutura para também depois poder recepcionar esses materiais que até hoje não tem uma solução técnica já que permita a sua reciclagem. Você falou dessa questão da embalagem dos leites, é um tipo de leite que possui uma película que você não consegue remover e ela tem alguns componentes lá que comprometem que seja utilizado no processo de reciclagem. Mas eu quero dar um outro exemplo, a questão do material eletroeletrônico e para falar assim das televisões, com mudança do sistema analógico para digital, existem milhares de televisões que ainda não conseguem ser, mesmo tubos de computadores daqueles antigos, né? Não existe ainda tecnologia para reciclagem. E não dá para mandar isso para o aterro também. Então, num primeiro momento, esse material ele tem que ser recolhido, separado, ele vai ficar armazenado até que você encontre uma solução adequada para ele. O lixo industrial, o resíduo industrial também, hoje você já tem aterros industriais, mas há alguns anos atrás, algumas indústrias tinham estocado milhares de barris com resíduos, porque não tinha também uma destinação
a ser dada. Então, na minha opinião, a reciclagem deve ser feita. Porque nós enxergamos essa questão do meio ambiente. Então, eu acho que a gente evoluiu nessa questão. Quer dizer, você não está pensando só na pessoa que está desempregada, mas você está pensando também no mundo que você vai deixar para os netos, para os filhos.